Olá, sou Paulo Marchetti, estou de volta aqui com mais um vídeo sobre os bastidores da MTV, sempre sem maquiagem, sem figurino, sem preparo, uma coisa praticamente ao vivo, sem equipamento de ponta, mas, porém, todavia, registrando a história. E isso que é importante. E como eu sempre digo e gosto de frisar, as histórias que conto aqui são sob o meu ponto de vista e sob o ponto de vista dos programas que eu realizei. Esse é o 10º vídeo, já disse, creio que no primeiro vídeo, que todo mundo dentro da MTV tem muita história para contar. Eu sou só um dos ex-funcionários da MTV com histórias, mas praticamente todo mundo que viveu principalmente nesse período dos anos 90, que foi um período bastante rico, foi o período mais rico, aliás, foi o período de maior interesse é, da MTV e foram os anos de ouro da MTV, sem dúvida. E, então, quero frisar mais uma vez nesse 10º vídeo, não sei se vai ter história para mais um vídeo. Lembro de uma coisinha ou outra aqui, mas não sei se chega a valer a pena a gravar um vídeo, mas vou deixar em aberto. De qualquer forma, quero só deixar claro isso, que todo mundo tem história, até mesmo de histórias que eu conto aqui, tem outros ângulos da, dos projetos e tal, de outras pessoas envolvidas nesses projetos. E, e, enfim, só quero fazer o que geralmente, lembrando também, eu acho importante que quando a imprensa quer falar de MTV, quando os fãs querem falar de MTV, evidentemente a primeira coisa que vem à cabeça são os VJs, óbvio, porque eram eles que davam, que botavam o rosto ali, que davam a cara a tapa, né, como a gente fala. E, e só que por trás dele, eles têm N histórias, imagina. Imagina, pô, só de pensar aqui em projetos que todos os DJs fizeram, as viagens, é, projetos especiais, enfim, artistas que entrevistaram. É muita história, cara, é muita história. Só que por trás deles também tem esses profissionais como eu que, que tem a visão do bastidor, né? É a base, como eu falei, é um iceberg. O VJ é a ponta desse iceberg e tem toda uma base, que pô, são os, os gerentes de departamento, nós diretores, os produtores, os editores, operadores de câmera, operador, tudo, cara, sabe? Editores, todo mundo tem muita história e porque o tempo inteiro aconteciam coisas dentro da MTV. A gente estava no olho do furacão da cultura pop da, da década de 90. Tudo passava pela MTV. Então a gente estava ali sabendo de tudo que estava acontecendo a cada segundo, a cada novidade. E a gente teve esse privilégio, quem trabalhava lá, quem estava lá, de, de poder viver intensamente essa parte da cultura pop e do que a década de 90 oferecia disso aí, de música, de comportamento, cinema e, e tudo mais. E eu quero agradecer o, o, o Marco Antônio, porque no vídeo passado que eu falei do. Vídeo passado não, o vídeo que eu falei do acústico da Legião e do especial da Legião que eu fiz, é, eu comentei que não tinha entrevista que eu tinha feito com o Dado e o Bonfá, uma conversa um papo que a gente bateu no estúdio e que foi pro acústico, que foi só pra TV, não tá em DVD.
infelizmente, essa conversa. E aí o Marco Antônio ele tinha no arquivo dele e ele postou. Quem quiser ver essa entrevista, só ir no vídeo onde eu falo. Tá no título, né? O mesmo título, MTV, 30 anos, bastidores. Aí tem lá Acústico Legião Urbana e Legião Urbana Especial. Nos comentários, o Marco Antônio deixou o link do canal dele lá com essa entrevista. Ele não botou o acústico inteiro por conta dos direitos autorais, mas tá tudo lá. A entrevista inteira tá lá. E o, num outro vídeo recentemente também o Hércules me perguntou sobre o Estúdio S, que eu falo aqui muito do Estúdio A e do Estúdio B, que eram os estúdios que estão lá, o prédio ainda existe. É, os estúdios da MTV, o Estúdio A, onde gravava os VJs com fundo chroma, com fundo eletrônico, e o Estúdio B, que era o estúdio maior, onde gravava o Top 20, o Fúria, Lado B, Yo e outros programas, Território Nacional, Barraco, Teleguiado. Teleguiado teve épocas que ele era gravado no A e teve época que ele era gravado no B. Ele passou muito tempo sendo gravado no B e teve um período que ele foi gravar, ele passou pro A. E o Hércules me perguntou do Estúdio S. O Estúdio S só entra na história da MTV, que o Estúdio S era o espaço físico ali fora da MTV, é o prédio da MTV, e ao lado do prédio tem um estúdio que o SBT usava, o estúdio onde era gravado o João 11:30 e outros programas da MTV. Era engraçado essa parte, e outros programas do SBT. Era engraçado, inclusive, essa parte, porque a gente encontrava muitos artistas do SBT, tanto na Real quanto depois no restaurante que abriu atrás da MTV, dentro do posto de gasolina. Tinha um restaurante lá. E a gente encontrava os artistas do SBT, porque o SBT ainda não tinha o complexo dele, que é lá na Anhanguera, no comecinho da Anhanguera, distante aqui da área central de São Paulo. E então eles não tinham um núcleo. Então várias vezes, por exemplo, quando o SBT estava gravando a novela Éramos Seis, a gente almoçava com o elenco do nosso lado, já eles vestidos, caracterizados com aquelas roupas de época. Era uma coisa engraçada, né? Assim como no Colher de Prata também era engraçado, porque tinha um estúdio de dublagem do lado. E era um bom estúdio de dublagem. O fim dele não foi muito bom porque a dona do estúdio pegou e sumiu, né? Devendo para todo mundo, de um dia para o outro sumiu. Mas nesse estúdio trabalhava o pessoal que todos os dubladores famosos, que fazia a voz do Homer Simpson, que fazia a voz de todo mundo. A gente almoçava e falava, aí acho que o Homer Simpson está aqui do meu lado. Então a gente tinha essa coisa do SBT do lado da MTV, e esse encontro com o elenco de lá, com os atores, nesse período que o SBT produziu algumas novelas. E então tinha esse estúdio S que hoje é usado pela ESPN, os programas esportivos são gravados lá. E as primeiras vezes que a gente usou o Estúdio S foi para fazer o Quiz e o Ultrassom, que foram projetos criados por mim, que saíram de um projeto meu e se tornaram Quiz e Ultrassom. E foram os primeiros projetos com público, com uma plateia. Então, até então não existia plateia, a gente não tinha programa com plateia. Tinha o barraco, que eram vários convidados, mas aí era uma mesa com, sei lá, com 10, 12 pessoas, não lembro o número exato de participantes do, do barraco. Mas com plateia mesmo foi o Ultrassom e o Quiz. Então foi só a partir desse momento, na grade de 98, se eu não me engano, na grade de 98 que a gente começou a usar o Estúdio S. Mas era só o estúdio. Aí o que acontecia? A gente tinha uma UM, uma unidade móvel que ficava estacionado, porque entre o espaço do prédio da MTV e esse espaço que é o estúdio, que é a ESPN, que era o SBT, que é um complexo, tem lá 2 estúdios, mas é um complexo de salas, tem ilha de edição, é praticamente uma emissora, uma produtora.
Então tem é, a- o que separa um espaço físico do outro é uma viela. E nessa viela que a gente antigamente estacionava os carros, é, ela ficava, nesse período a gente já não podia mais estacionar o carro nela e ficava a unidade móvel da MTV, a unidade móvel de vídeo da MTV, estacionada lá. Então ela servia de switcher para os programas que eram gravados no, no Estúdio S. E, mas não eram muitos. Aí depois que eu saí de lá, vieram outros programas, programa com Thunder, vieram outros programas que eu não lembro, que passaram a ser gravados lá. E a gente, dessa estrutura física, a gente só usava o estúdio. Inclusive, a entrada e saída que a gente usava para esse estúdio era a porta de fundo que tinha acesso por essa viela que eu falei agora. Todo o movimento, quando tinha gravação, era na viela. Ficavam os bombeiros, a ambulância, porque tem que ter essa estrutura quando você faz um programa com plateia. Até, inclusive, esse fato desses programas que eu fiz, o quiz e o ultrassom, foi a MTV subiu um pouco mais de patamar na sua produção, porque resolveu incorporar a plateia, comprou a ideia, mas tinha esse investimento, tinha que ser num estúdio maior, tinha que ter toda essa estrutura de médico, bombeiro, é, um switcher que pudesse usar, que é, a gente acabou tendo a facilidade de poder usar a nossa OM. Enfim, mas tinha toda uma logística para gravar tanto o quiz quanto o ultrassom. E a plateia do quiz, se eu não me engano, era até bem maior do que a plateia do ultrassom. Mas no meu período a gente usava para isso o Studio S. Por isso então que eu. Aí depois, a partir de 2000, quando eu saí da MTV, eu saí da MTV em abril de 2000. Então, e depois que começou a serem usado mais. Então, o que eu posso falar do Studio S desse período inicial é isso, que eu sou um dos culpados por começar a usar esse estúdio e, e que a gente usava só essa estrutura. E mesmo assim, a gente usava o estúdio, mas eu acho que a ESPN já funcionava lá dentro. A gente não entrava na ESPN nem nada, mas já tinha a ESPN, ou na época ainda era SBT, não lembro, mas já tinha outra coisa rolando, funcionando dentro da estrutura física onde fica o Estúdio S. Depois, mais tarde, lembrei, tinha uma entrada, mas isso já não trabalhava na MTV. Olha, já estou me confundindo. Mas tinha uma entrada pela rua Piracicaba. Minha terra natal é uma ruazinha pequenininha que fica abaixo da MTV, abaixo da. É a rua onde fica a ESPN, a rua Piracicaba, aqui no bairro do Sumaré. Então é isso. O IMF, eu não sei se é isso, tem uma pessoa que perguntou também dessa parte comercial da MTV, que assina como EMF, EMF. IMF para mim era aquele grupo, né, que tinha no começo dos anos 90 que tocou bastante, inclusive no Unbelievable, né, na programação da MTV. Eu não sei se tem a ver esse nome com o grupo, mas era assim, como a MTV era da Abril, a MTV sempre dava prejuízo, então quem cobria o prejuízo da MTV era o grupo Abril. O ano fechava no vermelho e a Abril ia lá e cobria esse vermelho. Era isso que acontecia. Eu não entendo muito bem dessa parte administrativa, do que acontecia mesmo, é, como as coisas eram feitas, mas eu sei que a partir de 98 as coisas mudaram lá nesse sentido também. A Viacom e a Abril começaram a exigir lucro, então teve algumas mudanças comerciais e
mas eu não sei me aprofundar nisso aí. Eu vou ser leviano se eu falar qualquer coisa. Eu só sei que eu senti, eu lá dentro, que não ligava nada para isso. Senti essa mudança a partir de 98. E eu sei isso, que quando estava no vermelho, a Abril cobria, mas chegou uma hora que a Abril falou: chega de cobrir o vermelho, tem que dar lucro isso aí. Então, assim, por exemplo, o VMB, o VMB é um projeto de 95 e ele, eu não sei se em 95 ele o, já deu lucro, mas o VMB era um programa que dava lucro para a MTV. Comercialmente falando, dava lucro. E, e dava uma certa audiência no Ibope. Assim, a MTV aparecia no Ibope, sei lá, com 2 pontos. É pouco. Mas, para quem aparecia com traço o ano inteiro na tua história, durante. Tinha um dia que a MTV aparecia no Ibope ali com 2, 3 pontinhos, que era o VMB. Aí depois começou a ter outros programas é, que cabiam parcerias é, comerciais, tipo Rock Go, o Suor, é, programas de especiais de meio de ano, porque tinha as férias de julho e a MTV também fazia programação especial em julho. Então, mas eu não sei dizer essa parte comercial realmente. Eu só sei dizer que a Abril cobria esse rombo, mas chegou uma hora que a Abril falou chega. E esse momento, se eu não me engano, foi em 98 que teve uma abertura maior. Aí começou tudo uma. 98, vou falar uma coisa, eu ia até chegar nisso aí. Não sei se eu chego nisso, que é o começo do fim da MTV, na verdade. A MTV terminou, não lembro, em 2013, 2014, mas na verdade ela começou a terminar em 98, 99. Ali já é o começo da começar a estragar a MTV no final dos anos 90. Só que eu não quero chegar lá agora. Eu quero falar do VMB um pouquinho, da importância do, do VMB, que trouxe mais visibilidade para a MTV em 95. E também aconteceu uma coisa muito boa, que foi a valorização do videoclipe. Tem um clipe, é difícil lembrar de todos, mas tem um clipe muito que simboliza essa mudança, que é eu vou me arriscar aqui, ele é um divisor de águas na história do videoclipe dentro da MTV, dentro dos anos 90, que é Segue o Seco, da Marisa Monte. Quando todo mundo viu, eu lembro de chegar na MTV, já contei aqui, a gente botava a fita lá para assistir os clipes mais. É, eram compilados, os clipes que chegavam na MTV da semana eram compilados numa fita e a gente pegava essa fita e levava pro departamento e a gente ficava assistindo os clipes novos lá. Quando a gente viu o da Marisa Monte, Segue o Seco, a gente queixo caiu, falou, como assim, né? Puta fotografia linda, puta história linda, enfim, tudo lindo no clipe. E estúdio, é, ultra produção, belíssima direção. Depois o Paralamas começou a investir. O Paralamas tem uns videoclipes maravilhosos nos anos 90. Então o VMB ele não só ajudou a MTV comercialmente, internamente, mas ajudou com produção independente, porque agora as gravadoras começaram a correr atrás de videoclipe, todo mundo queria produzir videoclipe para ganhar o VMB. Então vieram junto com essa nova geração dos anos 90, a geração Banda Assim, vieram outros videoclipes, vieram outras histórias, enfim. E aí mudou, o VMB mudou a cara da produção de videoclipe. Surgiram diretores, surgiram produtores,
Foi uma mexida no mercado de uma forma geral, que acho que nem a MTV sabia que ia mexer desse jeito no mercado. Então, o primeiro VMB foi muito importante. Tem a história que eu não sei nem se as pessoas dentro da MTV sabem, porque foi uma coisa que eu vi sem querer com os meus olhos, que foi o seguinte. Eu nunca trabalhei em VMB nenhum. Nos últimos, eu fiz tapete vermelho. Os primeiros tapetes vermelhos que tiveram na MTV, eu fiz no VMB. E antes disso, costumava ficar nos bastidores, ajudando de uma forma geral. Como eu não tinha função, não precisava trabalhar, eu cedia até a minha cadeira no teatro, no espaço que era para convidados, porque eles acabavam me dando um crachá de acesso total e eu ficava por lá. Eu ficava batendo o roteiro, falando, ó, esse artista que acabou de subir no palco, agora ele tem que ir pro jornalismo. Não, esse aqui tem que voltar pra plateia porque ele vai concorrer a outra coisa. Então eu ficava, às vezes com o André Weisman, às vezes com outras pessoas, batendo o roteiro, vendo com a direção para poder manter a ordem no palco e o fluxo rolando nos bastidores, porque tinha toda uma logística por trás que era exatamente essa. Quem ganhou, quem perdeu, aí dava entrevista para o jornalismo. Eu não lembro se entrava ao vivo ou não, mas enfim, tinha as entrevistas de jornalismo que eram importantes. Aí depois tinha outra imprensa que queria conversar também. Aí alguns tinham que voltar para a plateia, outros não. Aí tinha uma sala que alguns ficavam por lá, outros voltavam. Enfim, a gente tinha. Porque, por exemplo, as pessoas que saíam na premiação, às vezes você ia no banheiro no intervalo, e aí o bloco começava, você não conseguia entrar na sala de volta por causa do movimento. Então acontecia de terem pessoas substitutas. Eu não vou dizer figuração, mas assim, uma pessoa que, bom, o cara não voltou do banheiro, vai você, senta na cadeira dele ali. Aí acabava aquele bloco, essa pessoa que era contratada só para isso saía da cadeira e o convidado voltava. Seja ele famoso ou não, as cadeiras eram marcadas dessa forma. E tinha gente que realmente ia no banheiro, encontrava um amigo no meio do caminho, ou dentro do banheiro, ou no saguão, e acabava batendo um papo lá e perdia um bloco. Então ficava alguns buracos na plateia. Para não ficar esses buracos, tinham essas pessoas que entravam. Mas isso é normal qualquer evento, em qualquer evento desse tipo, porque rola mesmo. Senão se você deixa o convidado, vai ali fazer um xixizinho e volta, você tem 3 minutos, 5 minutos, às vezes não dá tempo, às vezes é muita gente que quer ir fazer xixi. Então, para não ficar um trânsito é, durante a premiação na plateia, é usado esse esquema, que facilita e ajuda bastante. Mas é isso, o VMB ele ajudou muito a MTV. Tem a história, claro, que eu vou contar, que eu estava sentado na plateia, o primeiro VMB, 95. Esse realmente eu não fiz nada, fiquei nos bastidores, mas eu fiquei nos bastidores sem fazer nada, com os meus amigos artistas ali, andando para lá, para casa, andando, conversando com um, conversando com outro. É, e estávamos eu e mais um colega diretor também sentados na plateia durante a tarde, porque ninguém na MTV trabalhou naquele dia. A MTV parou, acho que por pelo menos 1 ou 2 dias a MTV parou. Como eu morava perto do Memorial da América Latina, passei a tarde lá. Estava sentado na plateia com um colega, diretor também lá, e aí chegou um grupo de executivos, os grandes executivos do grupo Abril, os Tivita e mais umas pessoas, mais outros executivos, e os gringos da Viacom também. Então chegou só o grupo de ouro ali, de diamante, e eles sentaram ao nosso lado. Plum.
na nossa frente, só que bem perto, bem ao lado assim mesmo, na nossa esquerda. E aí, beleza, a gente continuou lá, vendo a movimentação do palco, o pessoal se preparando para o ensaio geral. Até que 5 minutos depois aparece o Weisman para conversar. Eu não lembro se era com. Eu não lembro. Para conversar com um dos Tivitas. E aí ele informou que não ia ter ensaio geral. E aí o Tivita falou assim: não, como assim? Não vai ter ensaio geral? E é complicado, pô, um evento como o VMB não ter ensaio geral. É que nem você fazer, né, fazer o Oscar, mas não vai ter ensaio geral, gente. O roteiro tá pronto, tá tudo, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o seu momento, tá tudo certinho, mas não vai ter ensaio geral. Complicado. E realmente não teve ensaio geral. Lembro desse momento do Weisman chegar lá para esse grupo e falar para o Tivita e para esse grupo que não ia ter ensaio geral. Ficou assim uma situação que, pô, tava o pessoal da Viacom lá para assistir, né? Como que não vai ter? Mas teve problema técnico. Pô, foi a primeira vez, cara. Foi a primeira vez que a MTV se arriscou desse jeito. Foi uma coisa muito corajosa da parte de todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Todos, 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 todos. Principalmente a equipe técnica. A coragem do André Weisman de fazer. Porque a MTV... O VMB acho que foi o primeiro MTV Awards que foi produzido fora dos Estados Unidos, né, da MTV americana. Então tinha uma responsabilidade muito, muito grande. E, e apesar de não ter, e não teve mesmo ensaio geral, teve algumas passagens, eu lembro, eu estava com a minha câmera, inclusive, eu registrei um pouco desse do que aconteceu lá à tarde. Eu tenho uma foto do Gil tocando com o Chico Science Nação Zumbi, tenho foto do Raimundos participando do ensaio. Então teve um ou outro momento que eles ensaiaram, mas não foi uma coisa que valendo vai, que ensaio geral é isso, vamos fazer como se fosse ao vivo. Não, eram só momentos. Ah, vem aqui, recebe esse prêmio, ah, tá bom. Ah, tá, fala aqui no canto do palco. Tá? A Marisa Hort, se eu não me engano, também já estava lá, que foi a apresentadora. Eu sei que foi o seguinte, foi o melhor VMB que a MTV fez. Foi o melhor, disparado de todos. Eu nunca me interessei pelo VMB, esse tipo de evento, Grammy e tal. Eu gosto do Oscar porque o Oscar tem toda uma história, né? Foi o primeiro, começou com esse formato, tudo. Mas, pô, Grammy, VMB e outros do tipo assim, não me apetece, não gosto, nunca gostei. É, e então é, não tenho lembrança de quantos eu vi. Participei de todos, que até 99, eu tava, até quando eu estava na MTV, 2000 eu já estava fora da MTV. Às vezes eu assistia em casa, às vezes não. Mas não era uma coisa que eu adorava nem nada. Eu gostava mesmo era dessa coisa de encontrar os amigos, de conversar, de- do burburinho que ficava nos bastidores, era bem legal. Tem. é, eu não sei se eu contei isso, mas se eu contei, eu vou contar rapidamente de novo. Que não tinha camarim no primeiro VMB, foi uma coisa improvisada no Memorial da América Latina, então não tinha é, lugares. Era como se fosse escritório com aquelas divisórias que metade da divisória é vidro, sabe? E a outra metade não. Então eu sei que a gente estava num camarim, eu não lembro quem, mas estava eu, Raimundos, devia estar o Planet Ramp e tal. Aí começaram a fumar. E aí começou a chegar todo mundo. Veio Chico Science, Nação Zumbi, veio Rapa, todo mundo que tava lá veio para esse camarim, que era assim, era gente. Não era bem um camarim, era uma sala que tinha, sei lá, dois sofás e uma mesinha com umas águas, assim, sabe? Não era nada demais.
Só que assim, encheu de gente nesse camarim, virou o camarim da fumaça, ficou um aquário realmente enfumaçado. Tinha gente sentada no chão, gente sentada no sofá, gente em pé, porque ficou lotado. Foi muito engraçado isso. Foi uma coisa que chamou a atenção de quem passava, porque era perto do corredor ali onde as pessoas ficavam zanzando para lá e para cá. Então isso foi engraçado. É, teve uma parte também que eu estava ali na boca do palco, no corredor, nos bastidores. O Raimundos precisava entrar porque, se eu não me engano, eles iam. Eu não lembro se eles iam apresentar um prêmio ou se eles ganharam um prêmio, não lembro. Eu estava bem na boca, chegou o Caniço com uma vela desse tamanho, de skunk acesa. Ah, e aí ele foi subir no palco, ele me deu. Ele falou, segura pra mim. Eu falei, tá, ele até ofereceu, eu falei, cara, não posso, eu tô aqui no ambiente de trabalho, nesse momento não é apropriado eu fazer uso. Mas tá bom, vai, eu seguro aqui pra você. E aí eu fiquei meio sem jeito lá, segurando, mas pelo menos os seguranças, quem tava ali, todo mundo que tava, produção tal, que tava ali do lado, viu que ele só pediu pra eu segurar, não teve nada demais, mas foi uma coisa, foi uma coisa engraçada de acontecer. Aí ele desceu já, opa, cadê? O Caniço é um cara que eu conheço também desde. A minha história com o Raimundos é longa, e a minha história com o Caniço é muito mais longa ainda, do começo dos anos 80. Então foi um momento engraçado. Então o VMB, eu vou parar por aqui por esse VMB, e aí. Então no começo eu falei se não sabia se esse ia ser o último ou não, então eu vou fazer um 11º vídeo falando desse começo do fim da MTV. E nesse aqui eu paro por aqui com essas histórias, poucas histórias, e volto logo mais com o último vídeo para falar desse começo. Eu não estava lá no fim, mas eu posso falar do começo do fim da MTV, o que acontecia por lá. Então eu quero agradecer mais uma vez a você pela paciência, pela companhia. Um beijo e um abraço.